Rui Lira, agora na Cultura Informa. Tá chegando com os comentários o professor e analista político Rui Lira. Boa tarde, Rui. Santiago, boa tarde para Tony Marcel, boa tarde a Sandro Rodrigues da nossa técnica e boa tarde à grande audiência da Cultura Informa. Boa tarde, professor Rui, seja bem-vindo. Nós estamos acompanhando a trajetória da campanha e no momento nós só temos declarações recentes do presidente da República, Jair Bolsonaro, para avaliar qual é a estratégia que está sendo seguida pelo atual mandatário do país. Bolsonaro fez um discurso ontem para empresários, no qual ele pareceu muito descompensado do ponto de vista emocional. Proferiu vários palavrões e falou coisas assim com uma tonalidade emocional muito elevada, essa coisa toda. Chamou a atenção esse aspecto. Mas um ponto que ele colocou claramente é que ele pensa que não será preso. Ele disse que Deus, de certa maneira, não vai permitir que isso aconteça, essa coisa toda. E hoje ele fez uma declaração lado a lado com Fernando Collor e vários políticos do Centrão, em Sergipe, dizendo que a velha política acabou. E também, nesse intervalo, ele lamentou pela perda do poder aquisitivo dos salários dos servidores públicos e de outras categorias sociais, deixando claro que a culpa dessa perda de poder aquisitivo teria sido aquela política de vão para casa e depois a gente vê a questão da economia. Então, quando a gente analisa a situação do presidente, a gente vê ele nervoso, naturalmente, com os índices, os indicadores que as pesquisas estão apontando. Aliás, ele podia até fazer um festejo hoje, porque tem uma pesquisa Quest, que é uma pesquisa confiável, pesquisa séria, dizendo que no Rio de Janeiro ele empatou com Lula. Lula caiu 4 pontos, ele subiu e os dois estão taco a taco lá no Rio de Janeiro. E o candidato que será o de Bolsonaro, que é o de Bolsonaro, aliás, está na frente de Freixo, que é o candidato do PT, é o candidato à esquerda. Isso no Rio de Janeiro. Então ele podia muito bem comemorar isso como uma questão. Eu só não sei se vai ser possível, né? Porque o bolsonarismo ataca tanto pesquisa que agora que a pesquisa está boa no Rio, não sei se eles vão dizer que está bom. A lógica é que eles digam que está bom, porque tem muita gente que não está tendo o menor acanhamento de dizer uma coisa hoje e outra coisa ao contrário no dia da manhã. Desde que essa coisa hoje beneficie, amanhã também beneficie. Então, desde que traga vantagem, a verdade não interessa e o fato não interessa. Então, para quem se interessa por pesquisa, eu, por exemplo, que me baseio muito no que a pesquisa diz, eu acho que é uma boa notícia para Bolsonaro empatar no Rio de Janeiro, onde ele estava perdendo para Lula. Lula ter caído 4 pontos, ele ter subido uma coisa e empatou. Tá? É um resultado bom para ele. E é bom também que o candidato a governador dele esteja na frente, porque quando chega a campanha, o candidato a governador forte vai puxar voto para ele também. Não vamos falar em Minas Gerais, não vamos falar agora em São Paulo, mas vamos comentar e analisar essas frases que o presidente colocou. Primeiro, ninguém perguntou a ele se ele vai ser preso ou não. Então, se ele está falando isso, é uma questão dele, é um sentimento que ele está tendo. E ele deve achar que tem motivo para isso. Pelo menos processo tem. Mas ninguém acha que esse ano eleitoral o presidente da República realmente será preso. Eu acho que Bolsonaro devia se preocupar com isso depois da eleição e, sobretudo, se ele perder. Aí é claro que as forças que não o apreciam e acham também que ele foi criminoso nesse ou naquele aspecto vão tomar suas providências, assim como muitos outros que estão aí na linha de tiro para sofrer processos do Supremo e de outras instâncias da Justiça vão pagar o pato. Porque é evidente que depois de 1 de janeiro, se o presidente a ser empossado for Lula, então Bolsonaro e os filhos e a família todinha vão ser alvo, evidentemente, de uma escalada judicial que ninguém pode prever.
E pouco interessa ao Brasil se ele será preso ou não. Isso é problema dele com a justiça, não é problema do país. Mas vamos à segunda afirmação. Ele levantou a questão de que os governadores seriam responsáveis por ter colocado a população em casa durante a pandemia, quando deviam ter se preocupado em manter o povo na rua fora da pandemia. Aí, fora da pandemia, que eu digo, quer dizer, jogar as pessoas na rua para que elas se contaminassem. Então, antes, Bolsonaro tinha pregado a cloroquina, antes disso ele tinha se colocado contra a posição dos governadores e teria dito que o Supremo proibiu ele de governar, o que é falso, absolutamente mentiroso, não é uma coisa decente o que ele disse, porque o Supremo fez questão de dar nota e não tem nenhum documento, nenhuma decisão do Supremo que diga que ele não pudesse tomar as atitudes corretas que deveria ter tomado. Pois bem, primeira questão. França, Inglaterra, Itália, Luxemburgo, Bélgica e vai uma lista grande de países. Todos fizeram lockdown, ou seja, todos mandaram as pessoas para casa e disseram que não era hora de falar em economia. Só que os governos desses países deram alguma condição à população para ela se manter. E o padrão de vida deles também possibilita isso. Aqui no Brasil, as pessoas ficaram diante de uma posição de sufoco. Dentro de casa, elas estavam lisas, sem consumir, porque o desemprego já estava alto e tudo aquilo que está criando as condições para que o Brasil esteja mal economicamente agora, isso estava tudo dado, já existia. Então a população ficou numa sinuca, dentro de casa ficava mal e do lado de fora se contaminaria. Qual foi o resultado disso? O mesmo resultado que a imbecilidade, a estupidez, a ignorância e a burrice de Trump nos Estados Unidos criou. Os Estados Unidos é o campeão de mortes no mundo com mais de 1 milhão e o Brasil é o segundo colocado com 670 mil mortos até aqui na pandemia do coronavírus. Exatamente pelas políticas que foram desenvolvidas lá e cá e que foram exatamente iguais. Tanto Trump quanto Bolsonaro disseram a mesma coisa, que era uma gripezinha, que o negócio passava e depois disseram que a população deveria ficar o máximo possível dentro da economia e nas ruas e não deveria ter uma campanha maciça de vacinação. Trump só veio rever isso depois e Bolsonaro só veio rever isso depois, diante da pressão da opinião pública. Então é absolutamente falso, é absolutamente desprovido de verdade você acusar governadores pelo problema econômico do Brasil hoje. O problema nacional hoje não se deve à pandemia, nem tampouco à política do fique em casa e economia depois, que, aliás, não foi esse o dilema colocado nunca. Esse dilema é colocado de maneira falsa para que a população pense de maneira errada. Qual era o dilema que nós tínhamos ali, naquele momento? Era o seguinte: fique em casa para sobreviver e não saia para não perder a vida. Esse é que era o dilema que estava colocado. Era a vida em primeiro lugar. Mas a própria pandemia se encarregou de mostrar que Bolsonaro não preserva tanto a vida dos outros. Pode ser que ele preserve da família dele, porque ele vacinou a esposa nos Estados Unidos, os filhos se vacinaram aqui e a gente imagina que até ele próprio se vacinou, porque até hoje o atestado dele é segredo de Estado, está guardado, ninguém sabe daqueles atestados, daquelas primeiras vacinas lá no Hospital do Exército, que até hoje tem uma cortina de fumaça colocando uma nebulosa a respeito daquilo. Pois bem, absolutamente falsa essa colocação. E a segunda questão que se coloca, e que é gravíssima: como é que a pessoa vai lamentar a perda do poder aquisitivo se foi essa pessoa, exatamente essa, o único presidente da República que rebaixou o salário mínimo ao nível apenas de ficar igual à inflação e não deu mais aumento real? Era o que vinha acontecendo no governo Temer, no governo Dilma, no governo Lula, nem se fala. Todo brasileiro que é assalariado estava ganhando alguma coisa a mais e parou de ganhar exatamente no governo Bolsonaro. E agora, quando o poder aquisitivo cai, aí ele diz que está lamentando a queda do poder aquisitivo, que isso seria um problema da guerra ou do preço do petróleo. É demais, não é, gente? Fica difícil.
Difícil. E eu acho que difícil para o eleitor de Bolsonaro também se colocar. Porque é tanta mentira, é tanta falsificação, é tanta incoerência, tanta incongruência, que as pessoas ficam absolutamente sem entender o que é que se passa no interior, na cabeça, na capacidade de liderança do cidadão que nos conduz atualmente na situação de presidente da República. Como é que o cara baixa o salário mínimo e do outro lado ele lamenta que o poder aquisitivo caiu? Como é que ele fica contra o lockdown que salvou vidas em outros países e quer dizer que a culpa é dos governadores que fizeram lockdown no Brasil, quando esse lockdown salvou vidas, enquanto que o retardamento dele para comprar vacinas matou pessoas? E agora vem a última pérola, ao lado de gente do Centrão e de Fernando Collor de Mello, que foi acusado de corrupção e sofreu impeachment. Aliás, não sofreu exatamente do ponto de vista técnico, porque renunciou um pouco antes, mas saiu da presidência desonrado, com acusação de ser ladrão, e ele estava lado a lado com Bolsonaro, agora nesse ato, ontem de Sergipe, e Bolsonaro vem e joga mais uma pérola para o espanto e talvez até para a indignação dos brasileiros e um insulto à inteligência de todos nós. Ele que se associou ao Centrão, ele que sempre pertenceu ao Centrão, o Fernando Collor, tanto quanto o Bolsonaro, quando são parlamentares ou quando foram parlamentares, porque um foi presidente e o outro também está sendo presidente, então eles vêm dizer, com a cara mais lavada, o presidente da República diz que a velha política acabou. Tem coisa mais velha na política do que isso? É uma reflexão que fica para o ouvinte da Cultura Informa. Cultura Informa. Conectada com você. Agora 1h mais 47 minutos. Na Cultura 1h47, já temos perguntas aqui dos nossos ouvintes. A Flávia Mota quer saber, professor Rui, é possível Pernambuco ter 2 senadores? A eleição é só para um. Exatamente. Certo. Mais uma pergunta. Se eu tivesse que apostar minhas fichas agora, eu apostaria no André de Paula. Professor Rui, inclusive, eu li em algum lugar que estão tentando, junto à Justiça Eleitoral, talvez ainda para outubro, não sei como seria isso, um documento, uma lei, ou enfim, que poderia aumentar a quantidade de candidatos. É difícil isso passar. Essas manobras de última hora, em pleno ano eleitoral, é uma tradição que elas não passam. Então eu, pelo menos, não tenho nenhuma perspectiva de acreditar ou de esperar que isso venha a ser aprovado. Se for, a gente vai avaliar, vai analisar. Professor Luciano Silva está mandando um abraço aí, dizendo que não perde Obrigado. seu comentário, dizendo que adora ele escuta lá o comentário no trabalho e que não perde o comentário por nada, dizendo que Deus te abençoe. E Amém. mandando um abraço aí para toda a galera lá do Salgado. Obrigado. Aqui, deixa eu ver, muita gente. O Joari Barbosa está dizendo: boa tarde, André e Tony, meus amigos. Se possível, convidar nosso amigo Rui Lira para comer um hambúrguer de carne de bode com vocês aí na Cultura. Tá convidado já, viu, Rui? É amanhã que o nosso querido Joari Barbosa vai estar por aqui com o Burger Bus. Só assim eu vou almoçar BBB. no horário certo. O Vinícius Silva tá mandando, professor Rui, o senhor não tem vontade de voltar. O senhor Rui não. Senhor Rui, não tem vontade de voltar para a política partidária? Teria meu voto, viu? Sou um grande admirador do seu trabalho. Vinícius Silva. Olha Ele aí. é filho do saudoso locutor Walter Silva. Abraço, Vinícius. Opa, Vinícius, muito obrigado aí pelo apoio. Vamos pensar nisso, né? Para agora não dá, mas vamos ver o que dá para frente. Louro Salviano, boa tarde, meu querido. Estou na escuta, ok, Rui? Essa política vai ser no primeiro turno, ok? Se Deus quiser, ok? A mensagem aqui do Louro Salviano. Tem também aqui, deixa eu ver, o Adriano Heleno está dizendo: professor, não é estranho? Não, nas pesquisas Lula em primeiro, mas onde ele vai, não tem ninguém. Eu não sei disso, não. Em Contagem, Minas Gerais, ele foi agora. Ele teve em Belo Horizonte também, Juiz de Fora, e tinha muita gente lá. E outra coisa, gente, tirem isso da cabeça. Tirem isso da cabeça. Bolsonaro não fez nada no Rio de Janeiro. Ele não andou lá no Rio de Janeiro, não fez
caravana, não andou a pé nas ruas, e acaba de subir 4 pontos na pesquisa, está empatado com Lula lá. Lula caiu lá, 4 pontos, também não fez campanha lá. E ninguém pode fazer campanha, gente. Ninguém pode fazer campanha, não pode sair na rua, não. Se você sai, você corre o risco de ter a sua candidatura estar impugnada. Você comete crime eleitoral. E o último argumento sobre essa questão. Quem está na cabeça das pesquisas, e tem pesquisa interna como Bolsonaro tem, e o PT tem pesquisa interna qualitativa e quantitativa, sabe que não precisa estar na rua catando voto. Tem que estar articulando politicamente. Veja só, agora mesmo Lula acaba de articular com Calil, Alexandre Calil, que é um candidato forte em Minas Gerais, quando tem apoio de Lula, e ele vai ter lá um senador e um candidato a governador forte, que tem condições até de disputa competitiva com o Zema, que é o favorito por enquanto. E Lula acaba de articular, acaba de fechar esse acordo, esse entendimento lá em Minas Gerais. Lula está ganhando em São Paulo sem ter ido na rua. Eu repito, Bolsonaro acaba de empatar com Lula no Rio de Janeiro sem ter ido fazer campanha na rua para pedir para empatar. A pesquisa, gente, eu vou dar um exemplo. Você tiver uma lata de doce com 10 quilos de doce de goiaba, se você tirar uma colher de sopa no meio da goiabada, ou se você tirar uma colher de sopa na ponta, e você escolhe um lado, aí chama de ponta, porque no caso é um polo, né, se for uma coisa redonda, você tirar uma colher de sopa de qualquer lugar, você tem o sabor, tem a textura, tem a quantidade de açúcar e tem o tipo de ponto que aquele doce alcançou. É nisso que se baseia a pesquisa por amostragem. Então você não se iluda se a pesquisa por amostragem não chegou em você, nem se ela está dando resultado negativo ou positivo para o seu candidato. A pesquisa é científica. A pesquisa é montada. Agora, como qualquer instrumento montado pelo ser humano, aqui e acolá a pesquisa erra, a pesquisa falha. Aí o que é que você tem que fazer? Agregar. Pegar 10 pesquisas mais ou menos, vá lá no agregador de pesquisas do UOL, que elas estão lá, e você sabe qual é a média que cada candidato tem. Agora você em Caruaru, mandando uma nota para a Rádio Cultura, contestando porque o candidato não saiu, só porque Carluxo botou isso no blog dele, lá em São Paulo ou no Rio, ou porque Eduardo Bolsonaro disse isso, ou porque o próprio Bolsonaro está dizendo isso, isso é uma bobagem, gente. Ninguém perdeu eleição por causa da pesquisa, ou ganhou por causa da pesquisa, ou porque ia para a rua, porque não ia para a rua. Indo para a rua ou não indo, você perde a eleição. E começando ganhando na pesquisa ou não, você também perde. Pode acontecer com qualquer um. Agora, não usar a pesquisa, aí é como você ter uma pessoa com febre e não usar o termômetro. É você ser pouco inteligente. É você ser estreito, ser limitado de raciocínio e desprezar o instrumento que pode ser importante para guiar a campanha. Digo a você, de coração, aqui em Caruaru, nós temos um grupo dentro da prefeitura e fora, quando estávamos competindo também com João Lira Neto, com Queiroz, cuja tarefa era só analisar a pesquisa. Eu era uma das pessoas que participava disso. Por isso que eu conheço o instrumento, ganhei eleições e perdi usando pesquisa, e sei que é uma coisa que vale a pena, é uma coisa importante você ter. Então eu estou dizendo isso de coração para que você não perca seu tempo. Quer eleger seu candidato? Não se preocupe com a pesquisa, vá procurar voto, vá ganhar voto. Arranje argumento e vá ganhar voto. Agora não brigue com a pesquisa não, que não adianta. Professor, o Douglas Tricolor, ele está dizendo assim, professor Rui, 53% dos votos de Bolsonaro em 2018 foram para aonde? Onde estão esses eleitores? Ele diz assim, eu acho que não foram para o PT, eu não acredito. Quem vota em Bolsonaro, professor Rui, não muda. Pode um botijão de gás chegar a R$200. Eu não sou eleitor do Bolsonaro. Foi o Douglas Tricolor perguntando para onde foi esses votos aí de 2018. O que é que o senhor acha? Olha, uma parte desses votos foram para vários candidatos. Teve gente aí que não estava pontuando essa coisa toda e pegaram alguns da sobra. Outros estão lá no indeciso. Outros foram para Lula. Ontem saiu uma informação da Quest, parece, da pesquisa, dizendo que 18% do total desses votos que não votam mais em Bolsonaro foram para Lula. Mas veja só, 18%.
você tem toda a razão. Quer dizer que 82% não foram. Lula é que tem que se esforçar para pegar esses votos. Agora, gente, isso é uma dinâmica, viu? Pesquisa é um filme, não é uma foto. Não é uma foto que nunca mais você pode alterar. É um filme que todo dia muda. Então, o Rio de Janeiro, Lula estava ganhando, agora está empatado. O governador de Lula estava praticamente empatado, agora está perdendo com a margem maior para o candidato de Bolsonaro. Isso no Rio. Em São Paulo, Lula está ganhando, em Minas Gerais está ganhando, e Pernambuco está ganhando. Isso pode mudar depois. Então é continuar com paciência, com tranquilidade, acompanhando os dados e as informações. Marcelo do Centro está comentando aqui, pedindo, na verdade, para o senhor comentar um pouco sobre o ex-senador e reserva moral Brasil. Comentou sobre o Pedro Simon. Ele disse que o Pedro Simon falou que Lula deveria estar preso e queria que o senhor comentasse alguma coisa. Marcelo, lá do Centro. Se Lula processar Pedro Simon por ter dito isso, porque, veja, se eu digo que alguém deve estar preso, eu estou caluniando se eu não provar por que é que o cara deve estar preso. E se eu acho que alguém está preso, eu tenho que representar na justiça ou dar parte na delegacia para que o cara seja preso. Então, Pedro Simon perdeu uma grande oportunidade de ficar calado. Ele que já teve momentos muito bons na política brasileira, ele podia muito bem dizer, eu sou bolsonarista, eu voto na extrema-direita, eu gosto quando a pessoa diz que defende torturador, quando a pessoa é contra o homossexual, quando a pessoa deixa a Amazônia ser depredada, eu sou a favor de tudo isso e eu voto em Bolsonaro. Se ele quisesse e fosse digno, ele como era antigamente, ele devia ter falado isso, para ver se puxa voto para Bolsonaro. Mas não caluniar uma pessoa que todo mundo sabe que sofreu um processo fraudulento, que o Supremo Tribunal Federal reconheceu o juiz que julgou Lula como juiz parcial, que fez condenações que são nulas de pleno direito, ou seja, Lula não deve nada à justiça, e a ONU reconheceu também o papel desse juiz como juiz desonesto, como juiz corrompido, um juiz suspeito, que é o caso de Sérgio Moro. E, além disso, todo mundo viu esse cara receber 3 milhões de reais por menos de um ano de trabalho numa empresa norte-americana, que é notória por abrigar quinta coluna, traidor das outras pátrias e gente que os americanos, de certa maneira, premiam por sua atuação a favor dos interesses americanos. Professor Rui. Que a gente está vendo aí agora como a coisa está. Inclusive, o Pedro Simon fez crítica também a Bolsonaro, dizendo que Bolsonaro não passa no psicotécnico. Bom, então ele está querendo... Eu não vi o pronunciamento dele inteiro, foi bom você tocar isso. Foi uma entrevista Veja, ao Estadão, professor Rui. Sim, foi uma entrevista, exatamente. Eu lhe digo que eu vi algumas manchetes, mas não li o teor, porque eu pressenti, percebi. Veja também o que ele está dizendo de Bolsonaro. Bolsonaro não é um cara que não passa no psicotécnico. Ele pode não ser um intelectual, como não é. Ele pode não ser uma pessoa ilustrada, como parece não ser. Mas ele não é um jumento, não é um cavalo, não é um burro que se possa desprezar a inteligência dele. Porque o próprio Lula já disse uma coisa que, se Pedro Simon tivesse ouvido falar, saberia que isso inclui Bolsonaro. Lula disse, não pode se chamar de burro ninguém que chega à presidência da República. Coisa que Pedro Simon, com toda a inteligência dele, nunca chegou. E Lula e Bolsonaro chegaram. Consequentemente, temos que reconhecer a inteligência de ambos do ponto de vista político. Bolsonaro está usando as armas que pode, que sabe, mas é ele que está no poder. Então, tem que se reconhecer. Bolsonaro tem 30% do eleitorado brasileiro, soube conquistar esse eleitorado e se comporta conforme. Então, o cara desse não é burro. Você pode discordar da posição política dele, mas não dizer que ele é um jumento, que ele é um cavalo batizado e que não vale nada e etc. tal. Você pode apontar uma incongruência ou uma incoerência nesse ou naquele político, mas chamar o cara de burro é coisa de quem é burro. E eu não sei se Pedro Simon chegou nesse nível por isso. Mas ele não pode chegar e dizer que Bolsonaro não passa no psicotécnico. E eu não estou defendendo Bolsonaro aqui não, estou defendendo a verdade. Ele, Pedro Simon, é que nunca chegou a presidente. Então ele não se iguala a Lula, nem a Dilma, nem a Collor, nem tampouco a Bolsonaro. Professor Rui, a gente agradece a sua participação nesta terça-feira, deseja boa tarde e até amanhã. Amanhã nós estamos falando um pouco mais sobre Caruaru, né? Não politicamente, mas sobre a nossa cidade. Obrigado, Estamos professor, aqui, pela participação. Estamos aqui há 70
74 anos, né, 75 já. E nascemos ali no pé do monte. Nos criamos aqui na beira do Ipujuca e continuamos aqui no Indianópolis, na beira do Ipujuca. Então ninguém pode discutir nossa genealogia em relação a Caruaru. A genealogia nem tão pouco a conexão com a terra. Então é uma cidade que a gente ama, que a gente está ligado, que a gente deve a ela. Então amanhã é dia de Caruaru. Mas vamos comentar também. A gente comenta Caruaru, né, e depois a gente bate um papo com o ouvinte. Boa tarde para André Santiago, boa tarde para Tony Maciel, boa tarde também para Sandro Rodrigues. Professor e um Rui. Imenso abraço. Oi? Antes do último abraço dos ouvintes, só para dizer que o senhor está aí remotamente e tem outro comentarista aqui de forma presencial que vai ficar com o Tony no Cultura Entrevista, que é o professor Carlos Silva, está aqui no estúdio. Aí já é luxo. Já está Tony Maciel, o professor Carlos Silva. Eu estou sabendo desde ontem, né, que ele está articulado para fazer uma grande entrevista. Então, gente, escutem, viu? Escutem com o ouvido bem afiado, porque o professor tem muito o que dizer, Tony sabe muito o que perguntar. Então vai ser um momento muito superior a tudo que vocês ouviram hoje. Vai ser uma coisa muito, muito forte, muito boa. Haverá tempo para o professor colocar a argumentação dele. E é um prazer saber que o professor Carlos Silva está aqui de lado, está junto com a gente, nesse trabalho de analisar, de informar, de destrinchar as coisas para que todo mundo compreenda. Boa tarde, então, à grande audiência da Cultura Informa.